quero convidar você a abrir a escritura no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, do verso 22 até o verso de número 27. Encontrou o texto, meu querido irmão? Se coloque em pé, por favor. Sei que o texto vai ser projetado, mas é projetado preferencialmente àqueles que não têm Bíblia. Você encontrou o texto aí na sua Bíblia ou no seu celular? Êxodo 15, a partir do verso 22 até o verso de número 27. Assim diz a santa palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar? Pai, nós bendizemos ao Senhor nessa ocasião, porque é privilégio para nós cultuar o Teu nome. E nós, ó Deus, nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor tire de nosso coração tudo aquilo que não Te agrada. Nós fazemos aqui um exercício, e eu faço um exercício aqui de olhar para o meu coração, e nessas horas, às vezes, nós encontramos ali, percebemos ali coisas que não deveriam haver, que não deveriam estar ali. E isso é muito importante para nós, aqui no culto, ter esse momento de olharmos para o nosso coração. E percebermos ali, especialmente hoje, culto de Santa Ceia, que precisamos de conserto. Pai, em nome de Jesus, purifica o nosso coração. Mas nós entendemos que esse purificar não é simplesmente um purificar que acontece sem uma participação nossa, que o Senhor mesmo designou para nós, que é o arrependimento. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, nos dá coração arrependido e quebrantado diante da Tua santa presença nessa hora. Todo pensamento, toda ação realizada ao longo da semana, toda atitude, toda construção errada, toda palavra que foi mal direcionada, maldita por nós, toda ação, ó Deus, que envergonhou o Teu nome, Pai, nós declaramos aqui a nossa vergonha e nos arrependemos e pedimos ao Senhor perdão, para que possamos, ó Deus, agora, purificados em Cristo, ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que nos corrige, nos exorta, nos orienta, nos capacita, e a Tua palavra que nos abençoa. Pai, o texto é inspirado, nós não somos, mas confiamos que o Teu Espírito Santo há de iluminar as nossas mentes e corações, para compreendermos, ó Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas, quando o Senhor mesmo nos trouxe aqui nessa noite, não só os que estão aqui no culto, aqui presencialmente, mas aqueles que estão acompanhando ao vivo pela internet e aqueles que virão a assistir essa mensagem. Pai, que o Teu Espírito ilumine a todos que ouvirem a meditação nesse texto. Pai, seja conosco a Tua bênção, traga o nosso pensamento cativo, nos ajuda a concentrar aqui, ó Deus, na Tua palavra e a focar no que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim oramos e agradecemos. Peço por mim, ó Deus, me conduza na exposição da Tua palavra. Me ajuda, ó Deus, me capacita, me direciona. Estou nas Tuas mãos, assim como os meus irmãos. Seja a Tua bênção sobre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, a partir desse texto,
um texto que ele é muito claro em algumas proposições, mas eu quero pensar aqui sobre uma temática para nós observarmos a partir desse texto, que é a vida cristã, seus dramas e suas lições. A vida cristã, seus dramas e suas lições. Nós estamos olhando aqui o povo de Deus no Antigo Testamento, e eu gosto muito desse texto. Esse texto é um texto em particular que sempre me vem à mente, sempre eu paro para observá-lo, porque é um texto que descreve aqui uma fase importante da história do povo da aliança, do povo judeu, e aqui ainda, povo hebreu, e esse livro de Êxodo aqui, escrito por Moisés, o segundo livro aí do Pentateuco, um livro que mostra, na sua primeira parte, todo aquele momento magnífico do chamamento de Moisés, desse Deus que chama, desse Deus que tem plano, desse Deus que é aquele que está à frente, desse Deus que responde, que intervém. E nessa intervenção divina, nós temos esse livro de Êxodo, que é a construção de uma série de elementos que são base para a nossa fé cristã hoje. Inclusive a jornada do povo pelo deserto. E esse texto que nós vamos observar aqui nessa noite mostra o comecinho da jornada, os primeiros passos, e lições que nós já conseguimos perceber, dramas que nós já conseguimos perceber nos primeiros passos. Portanto, nessa noite, meu querido irmão, se você quiser anotar, o tema da reflexão é a vida cristã, seus dramas e suas lições. Você pode colocar lições para mim ou lições para nós. Primeira lição. Às vezes, depois de grandes vitórias, lutas chegam até as nossas vidas. Às vezes, depois de grandes vitórias, lutas chegam às nossas vidas. Veja como que o texto nos insere essa história. Verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. Verso 24 nos diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Às vezes, depois de grandes vitórias, lutas chegam até nós. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O capítulo 15 de Êxodo nos mostra algo que é fascinante para observarmos a vida do povo de Deus, e por que não dizer a vida do povo cristão. Nós, quando olhamos para essa história, sabemos aqui que esse povo da aliança havia, desde sempre, sido destinado por Deus, chamado por Deus. Esse povo havia recebido promessas da parte de Deus por conta dos seus ancestrais. A oração que era feita era Deus de Abraão, Isaac, Jacó, porque esse é o povo da aliança. Esse povo, quando nós encontramos com esse povo no livro de Êxodo, ele está escravizado ali no Egito. Essa escravidão ali, que havia durado 400 anos, havia mudado aspectos, e você não precisa mais do que 100 anos para mudar a mentalidade de uma geração. Ali, durante 400 anos, aquela mentalidade do povo da aliança se mudou, se transformou num povo de mentalidade de escravos, dominados pelo Egito. Nós sabemos a história. E nós sabemos o que aconteceu. Deus levanta Moisés como libertador. Moisés, então, ainda no começo, titubeando da sua missão, Deus o capacita, Deus o comissiona. Moisés era gago. Eu gosto de Moisés porque eu fico imaginando esse líder gago justamente para mostrar, e eu sempre gosto de olhar para a história de Moisés para a gente lembrar que o personagem principal não é Moisés, é o Deus que usa até gago para a glória dele ser manifesta. É assim que Deus é. Até um gago pode fazer coisas tremendas na mão de um Deus grande. E Moisés não era pouco gago, não, era muito gago. Imagina gago falando hebraico. Eu fico imaginando um negócio complicadíssimo. E Moisés ali com a sua gagueira, ainda tem Arão para ajudar. Arão, um personagem, irmão de Moisés, com dificuldades. Porque na sequência dessa história aqui, é Arão que vai, irmãos, é Arão ali que vai
ouvir ali o lamento do povo e construir o bezerro de ouro. Veja, nós temos aqui elementos interessantíssimos sobre esse povo, sobre esses líderes. E nós temos aqui Deus agindo poderosamente. Deus age de forma extraordinária. E nós sabemos como Deus age. Nós sabemos que Deus levanta Moisés. Nós sabemos das pragas. Nós sabemos que Deus endurece o coração de Faraó. Assim a história nos diz. Por fim, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que é também o início da Páscoa, que é a celebração daquilo que depois viraria a nossa Santa Ceia, a celebração da aliança. Nós temos o povo passando a pé enxuto, literalmente, irmãos, e aqui nós somos reformados nessa perspectiva. O que aconteceu, o registro bíblico é fidedigno ao fato que se deu. Passam a pé enxuto com o mar vermelho dividido de um lado e de outro, eles atravessam o mar. Quando o Faraó e seu exército vão atravessar, o mar cai sobre eles. Veja, tudo isso, todos esses elementos, todos esses milagres, todos esses sinais, eram motivos de grande festa. E foi mesmo. Se você voltar no capítulo 15, que é imediatamente depois dessa história que eu narrei para você, 15, verso 1, do verso 1 até o verso 19, sabe o que o livro de Êxodo registra para nós? O que Moisés viu e o que ele registrou? A irmã dele, Miriam, e Moisés, na verdade Miriam veio depois, na verdade Moisés e os filhos de Israel, nós temos ali um cântico de gratidão a Deus, um salmo, uma adoração a Deus, registrando esse grandioso Deus que opera por meio de maravilhas. O começo do capítulo 15 de Êxodo é: cântico a Deus pelo seu livramento, pelo seu poder, pela sua glória. O povo está festando. O povo está festejando. Verso 20 do capítulo 15. Agora já não mais Moisés com o seu hino que ele cantou, mas agora a própria irmã de Moisés, Miriam, ela está com as mulheres ali, dançando, celebrando, como diz o verso 20, com tamborins e com danças. Estão celebrando a Deus, o livramento, a grandeza de Deus, e eles cantavam. Moisés registra, verso 21, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O povo está fazendo uma festa sensacional, mas às vezes, depois de grandes vitórias, as lutas chegam até nós. Passa a festa, eles vão para o deserto. Verso 22 diz que, e é interessante como Moisés faz essa sequência de história, dizendo, olha, acabamos de cantar ali, que Deus agiu grandiosamente, que derrubou o cavaleiro e o seu cavalo. Verso 22 diz, passados o mar vermelho, andamos pelo deserto de Sur, e caminhamos 3 dias. Nesses 3 dias, nós não achamos água. Ao final do 3º dia, eles chegam num lugar que ainda não tinha nome até o momento. Eu fico imaginando aquela sede, meu querido irmão, que às vezes dá uma sede, até quando você está ouvindo a pregação, a boca fica seca, mas essa sede é a sede de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Imagina a sede de 3 dias. Eu nunca fiquei 3 dias sem beber água. Ali a fisioterapeuta falou assim, nem pode. Aqui eles estão. Os recursos se acabaram. Eles estão ali, sem água. 3 dias. Imagina o anseio, a sede, a garganta seca e o calor do deserto. Vem algumas águas, e eu fico imaginando, quando você está com sede, meu amigo, o mais rápido, o mais esperto, o mais ligeiro, sai da frente, quero água. Eles encontram água depois de 3 dias. Que coisa maravilha, eu fico imaginando o povo voltar a cantar, antes de chegar nas águas, começa a cantar, oh Deus glorioso, e quando eles vão ali nas águas, eles percebem que aquelas águas estavam amargas, impróprias para consumo, de uma certa forma impossíveis de serem consumidas. E aí nós temos uma descrição sensacional no verso 24, diz assim, e o povo murmurou contra Moisés. E assim como Moisés registrou a frase de Miriam,
Moisés registra a frase do povo e diz assim, o povo dizendo, o que nós vamos beber? O que nós vamos beber? Sabe, meus irmãos, essa história aqui nos mostra que, vez ou outra, nós acabamos ficando entorpecidos pela existência e nos esquecemos que a existência, a vida cristã, ela carrega desafios e dramas. Ela carrega para nós, na nossa caminhada, na sua jornada, na minha jornada, no meu caminhar, no seu caminhar, a vida, as nossas vidas, a nossa existência, os nossos desafios, eles sempre serão cheios de adversidades pelo caminho. Nós sempre enfrentaremos adversidades pelo caminho. É impressionante perceber que esse povo diante, veja, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto desafio, não, é o primeiro desafio, meus irmãos. Esse povo já vai mostrar uma característica deles que marca eles ao longo da história, a murmuração. Eles começam a murmurar, e reclamar, e lamentar, por conta da adversidade que eles estavam passando. E sabe, meus queridos, quando eu olho para esse texto, eu sempre percebo e digo a você, como primeira lição, como primeiro aprendizado para nós aqui nessa noite, sobre a vida cristã, seus dramas e suas lições, não fique entorpecido pelas vitórias, mas também não fique desanimado nas batalhas. Nem toda vitória dura para sempre, como também nem toda derrota dura para sempre. Não fique entorpecido pela vitória, se achando tal, oh, como eu sou mais abençoado. Não é. A vida do cristão, eu costumo falar que a vida do cristão, olha, é raro dar tudo certo. Mas assim, como um amigo meu diz assim, mas dar tudo errado pode dar. Entendeu? Dar tudo certo é difícil, mas dar tudo errado, meu querido irmão, pode ser que... Porque assim, são várias áreas que envolvem as nossas vidas. Você, como ser humano global que você é, você tem área profissional, você tem área familiar, você tem área espiritual, você tem área financeira da sua vida, você tem área da sua saúde, você tem área dos seus familiares. Provavelmente, em uma dessas áreas, alguma coisa não vai estar legal. Portanto, diante das vitórias, não fique entorpecido com a existência, achando que vai dar tudo certo o tempo inteiro para você. A vida, e olhando para nós cristãos, irmãos, o tempo inteiro na Escritura, a Bíblia nos exorta a dizer que nós somos o povo que haveremos de passar por aflições, porque o nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é aquele que foi preparado, está sendo preparado por Jesus no porvir. Nós somos o povo do novo céu e da nova terra que anda dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós somos o povo dessa esperança. Bem, com isso eu estou querendo dizer para você que não só as lutas ou as vitórias são passageiras, como também as lutas assim o são, porque às vezes nós também chegamos no momento da nossa vida em que, no passado, a memória, e nós somos muito, às vezes, assim, saudosistas, né? Eu, às vezes, me encontro com irmãos saudosistas, vez ou outra, eu confesso que eu também sou saudosista, né? Eu também tenho lá os meus saudosismos, mas a gente tem que tomar cuidado com as lembranças, porque às vezes a sua lembrança pode estar construindo uma memória falsa para você. E você nem percebeu, nem era daquele jeito. Mas você tem que se apegar a alguma coisa para dar saudade, e o seu cérebro traz ali se você voltasse para aquela época, você ia se frustrar do mesmo jeito, como você está frustrado hoje. Mas nós somos aquele pessoal da época de ouro. Na época, nos anos 80, eu particularmente sou apaixonado nos anos 80, foi os anos que eu cresci. Nos anos 80, nos anos 90, a mocidade dos anos 70, os jovens dos anos 80, a igreja Meu irmão, cada época traz o desafio para aquela geração. E nós não podemos ser saudosistas pecaminosos, desvalorizando, inclusive, as vitórias dessa geração, porque daqui a um tempo vai ser uma galera com saudade dessa época. Daqui 10 anos a gente conversa. Se Jesus não voltar antes. Ai, que saudade da década de 20. Já pensou que nós estamos na década de 20 do século 21? Que agora, quando falava década de 20, era um negócio de 1920, a gente é a década de 20 do século 21, vamos ser lembrados com saudade no final do século.
pelos nossos costumes da nossa geração. Vão ver fotos nossas e falar assim, olha como é que eles se vestiam naquela época, como a gente faz hoje. Meus irmãos, mas o que eu quero enfatizar com você aqui nessa ocasião é, quando a luta chega, o que você tem feito? Quando a luta bate a tua porta, e ela haverá de bater, você como cristão que conhece a Bíblia e deve conhecê-la, como que você tem reagido? Meus irmãos, o que me assusta é que aqui está o povo da aliança, povo libertado com mão poderosa, povo que viu o que você talvez não tenha visto na sua vida, porque eles viram milagres, eles viram o sangue nos umbrais de suas casas, e viram o anjo da morte pular a casa deles. Eles viram o milagre de várias formas, inclusive testemunhando a coluna de fogo na parte da noite, a nuvem durante o dia. Eles viram a presença de Deus, porque aqui começa uma série de situações lindas, que Deus levanta um homem chamado Bezalel, com habilidades para construir tudo o que era preciso construir naqueles dias. Ele constrói a bacia de bronze, ele constrói lá os itens do tabernáculo, a arca da aliança. Esse Bezalel é um cara sensacional, e ele treina a equipe, e eles estão vendo tudo isso acontecer, e Deus agindo. Eles estão nesse momento lindo, vendo coisas que a gente não viu. Meus irmãos, eu não vi mar aberto na minha frente. Com certeza, se eu visse, eu ficaria espantadíssimo. Coluna de fogo, também não vi, nem nuvem. Nuvem eu vejo, você também deve ver. Mas não uma nuvem que fica me acompanhando. Esses homens viram milagres, essa família da aliança, esse povo da aliança viu um milagre. Entretanto, quando a dificuldade chegou, sabe o que eles fazem? Moisés registra. E eu penso que Moisés registra com pesar. Eles murmuraram. Meu irmão, quero deixar aqui um pensamento para você, diante das lutas que podem vir até você, a sua casa, em uma dessas áreas que envolve a tua vida, ou que você esteja, inclusive, nessa noite, nesse culto, passando por alguma luta. Não murmure. Não murmure. Não murmure contra Deus, não murmure contra a sua liderança, ou contra aqueles lugares onde Deus te colocou. Cuidado, para você não incorrer em alguma coisa que possa, inclusive, colocar você em uma situação de pecado. Mas talvez você aí no seu lugar esteja pensando, mas reverendo, é tão fácil murmurar, e nós murmuramos mesmo. Eu estou falando primeiro para mim, viu, irmãos? Mas o que fazer? Moisés nos mostra o que fazer. Veja o que diz o verso 25. Parte A. Então Moisés clamou ao Senhor. Meu querido irmão, a Bíblia nos mostra o que fazer na adversidade. E eu não estou dizendo aqui que a adversidade deles era fácil. Foram 3 dias de deserto. Foram 3 dias de caminhada. Foram 3 dias difíceis. Foram 3 dias sem água nenhuma. E quando eles pegam ali a água para beber, aquela água é horrorosa. É igual água tônica. Eu, quando penso em água de mar, eu penso em água tônica. Desculpa se alguém gosta. Essa semana alguém me obrigou a beber água tônica, um amigo meu, eu falei, meu Deus, o que eu fiz para Deus para merecer, para ficar bebendo? Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas eles viram aquela água ali, imprópria para consumo, e certamente eles não estão reclamando, sabe, de uma maneira assim por reclamar. 3 dias de caminhada, deserto com as suas intensidades, aquilo tudo muito novo para eles, não estavam acostumados com aquilo. Mas Moisés nos mostra o que fazer quando nós encontramos obstáculos que parecem maiores do que nós. Clame ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nós temos uma lição que Moisés nos apresenta nos desafios da caminhada. Porque às vezes somos pegos por situações adversas. E eu digo para você aqui nessa noite, clame ao Senhor, busque ao Senhor, se dirija a Deus, vá à presença de Deus. Você, e essa é uma herança que a Igreja Reformada traz a nós, que a Reforma Protestante nos deu. Você não precisa do pastor Alexandre, nem de nenhum pastor, para você falar diretamente com Deus. Você pode falar com Deus
a hora que você precisar falar com Ele. E a Escritura nos diz que Deus nos ouve. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ali no livro de Romanos, fala sobre a nossa relação com Deus e usa aquela expressão Abba, Pai, Paizinho. Gosto quando Lloyd Jones fala sobre isso. E essa expressão de intimidade, assim, eu confesso, e aí é uma experiência minha enquanto pai. As minhas filhas, elas, vez ou outra, falam, eu não sei se às vezes lá em casa é pai isso, pai aquilo. Ah, pai, não, pai não sei o quê. Mas quando as minhas filhas falam papai, sabe que essa palavra parece que ela é mais doce. A mim, pai. E ouvir papai, tem hora que eu fico assim, ai, que privilégio. Veja, eu sou um pai falho, pecador, limitado. Eu fico pensando no nosso Pai Celestial, que nos inseriu na família da aliança por meio de Jesus, e que nos ama como ninguém nos ama. Se você está na dificuldade, meu querido irmão, não murmure, mas clame ao seu Pai. Ele te ouve. E como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, clame a Deus em secreto, e em secreto Ele haverá de te responder. Isso me leva ao meu segundo argumento. E o meu segundo argumento sobre a vida cristã, seus dramas e suas lições é, às vezes, Deus faz coisas extraordinárias por meio das ordinárias. O povo está com sede. O povo está caminhando 3 dias no deserto. Moisés viu Deus fazer milagres tremendos. E agora, Moisés, um homem de fé, que sabe quem é o seu Deus, sabe que esse Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque ele mesmo viu. E ele vai clamar a Deus, Senhor. E aí o verso 25, a partir da parte B, diz assim para nós. Aliás, vamos ler o verso 25 todo. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor, olha o que o texto diz, lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Às vezes, Deus faz coisas extraordinárias por meio das ordinárias. Sabe que esse é uma primeira vez de outras, que Deus vai mostrar que Ele é soberano. E na sua soberania, Ele pode agir de maneira extraordinária, abrindo o mar, Ele pode fazer cair codornizes do céu, Ele faz cair o maná. Inclusive, no capítulo seguinte, o povo já está ali numa outra necessidade, Deus faz o maná cair, o maná era milagre, porque o maná caía lá aos 6 dias, no 7º dia, ele não caía, e é só no 6º dia que você podia pegar a porção dobrada, porque se você pegasse qualquer outro dia, apodrecia. Sinal ou sinais da presença de um Deus que intervém nos detalhes. Mas antes disso, Deus quer mostrar para eles que Deus também intervém no ordinário. Veja, Moisés está ali na conversa com Deus. Moisés poderia registrar para nós o que ele falou para Deus. Eu imagino que Moisés deve ter falado algumas coisas bem, sabe, aquele primeiro desabafo, que ele falou assim, eu não vou nem registrar. Não vou nem registrar. Vou só dizer que eu falei com Deus. O Espírito Santo inspirou ele para não registrar, então não ficou registrado. Mas Moisés deve ter dado aquela desabafada com Deus. Assim, esse povo aí foi o que o Senhor mandou, porque depois ele vai registrar. Esse povo foi o que o Senhor mandou tirar. Esse povo é complicado. Já começou ruim. Se a primeira impressão é que fica, já começou mal. Deus, me dá um jeito, meu Deus. Eu fico imaginando Moisés andando ali por aquele deserto. Se fosse igual algumas pessoas arrancando os cabelos. A gente não sabe, os vídeos que mostram Moisés falam que ele mostra ele cabeludo. Não sei, vai que ele ficou careca nesse processo todo, tentando arrancar cabelo por causa desse povo. Arrancando os cabelos. Bem, tese. Ele está lá, clamando, e Deus vai responder. E Deus responde de uma forma sensacional. Deus mostra para nós uma lição que nós precisamos trazer para a nossa vida. Deus vira para ele e fala assim, olha, você vai pegar uma árvore, e essa árvore que você vai pegar, você vai lançar dessa árvore nas águas, e aguarde.
o processo. E assim Moisés faz, ele não fala para nós que árvore é essa, ele não conta para nós os detalhes, ele só mostra que Deus, de maneira soberana, agiu de forma extraordinária no ordinário. Deus usou um expediente químico do ordinário, Deus usou uma situação uma situação química, daquilo que aconteceria quando essa árvore fosse jogada nas águas, naquelas águas, para que aquelas reações que ali aconteceriam purificasse aquela água. Deus usou princípios ordinários para trazer uma bênção extraordinária. Sabe, meu querido irmão, às vezes Deus faz isso. E nós precisamos, a partir disso, valorizar os meios ordinários. Vez ou outra, nós temos desprezo por aquilo que é ordinário, nós temos desprezo pela rotina, nós temos desprezo por aquilo que se repete. Eu, particularmente, eu sou muito crítico daquela rotina que perde o propósito, porque a gente vai ficando meio robótico naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós temos um desprezo pela rotina e nós, vez ou outra, entramos num modo, sabe aquele modo em que a nossa mente não está funcionando? Você está ali vivendo, mas quando você acorda foi mais um ano, quando você acorda foi mais um ano, quando você acorda foi mais um ano, porque você está no automático, por conta das várias rotinas. Veja, e essas rotinas estão aí, é a rotina do culto, domingo à noite, aqui na igreja, aqui na escola americana, é a rotina do culto, e a gente, vamos dizer assim, tem pessoas que gostam muito de rotina, tem gente que se mudar a rotina dela, meu amigo, dá um problema, até essa pessoa se adaptar a uma nova rotina. Geralmente isso acontece muito em igreja, quando muda o horário de culto. Meu irmão, você que está em paz, vamos criar uma confusãozinha? Vamos mudar o horário do culto. Porque você mexe na rotina, que as pessoas já se adaptaram, e a gente é de rotina. Rotina de trabalho, rotina de relacionamentos. A minha esposa estava contando que ela, vez ou outra, às vezes vem para o Mackenzie de carona, porque lá onde eu moro tem um monte de mackenzista, e vez ou outra ela vem de carona, e a pessoa com quem ela vem de carona, que é uma mulher lá, ela fala assim, olha, eu já sei a hora que eu saio, porque quando eu sair nessa hora, vai aparecer essa van aqui tal horário. Essa van aqui, eu preciso sair antes dessa van, porque ela é devagar. Então, eu tenho que sair antes. Já marca com a Patrícia para sair antes, porque não vai encontrar com a van. Mas não é só a van, tem um caminhão que também de lixo que passa bem nessa hora. Então, ela tem que estar antes do caminhão. Se saiu 2 minutos, o caminhão já está lá, já atrapalha. Nós gostamos de rotinas. Entretanto, às vezes nossas mentes ficam inativas nas rotinas e nós perdemos de vista algumas ações de Deus no ordinário. O que eu quero dizer para você, querido irmão? Às vezes, o milagre que Deus vai fazer na sua vida, ou que você tanto espera, vai acontecer num culto simples, com poucas pessoas, mas que você estava lá, adorando a Deus. E Deus vai te visitar de forma extraordinária, com uma cura, com uma transformação, com uma libertação, com uma porta que se abre, que você sequer imaginava que aconteceria, se não fosse aquele ordinário na sua vida. É por isso que eu sou muito, nesse aspecto, zeloso de... E é bom que aqui na escola americana a água fica aqui para dentro, né? Porque se a pessoa for beber água, tem que beber pelo menos aqui para dentro. E até os banheiros aqui, acho que lá dentro do banheiro dá para ouvir a gente falando, né? Eu sou muito zeloso nesse sentido, porque eu sempre falo, cuidado, às vezes estou falando em congresso de jovens, eu falo assim, olha, não fica saindo à torta e à direita na hora da mensagem, porque pode ser que na hora que você sair, aquilo que você tinha pedido para Deus, Deus vai usar o pastor para responder aquilo que você pediu. E bem na hora que o pastor tem lá o que ele vai falar, na hora vem lá uma inquietação lá das trevas, que te atazanando, você sai. Aí você vai para fora para beber água, para ver não sei o quê, para responder celular. Quando você volta, está todo mundo quebrantado, está todo mundo ali. Aí você fica assim, gente, o que aconteceu? Tem como voltar? Volta a fita aí, volta a fita. O que aconteceu? O que vocês estão chorando? O que aconteceu? O que você está quebrantada? A palavra que eu estava esperando foi falada. Deus pode fazer coisas extraordinárias na rotina mais ordinária da nossa jornada. É o pastor Jonas Madureira, a gente também, apesar de ele ser batista, a gente também se refere a ele como reverendo, ele mesmo disse para mim, pode me chamar de reverendo? Eu falei, então tá bom, Jonas. Ele conta, e ele pesquisa muito sobre a reforma protestante, há uma referência sobre esse tema, ele conta que a gente se ilude.
achando que Martinho Lutero, quando ele pregou lá suas 95 teses, ele estava assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou pegar aqui as 95 teses, vou chegar lá numa voadeira na porta da Catedral de Wittenberg, pregar lá, dar um grito, dar um berro, e falar assim, agora sim é a reforma. Jonas Madureira diz o seguinte, o trabalho de Lutero era um trabalho rotineiro e ordinário, mas o nosso Deus é Deus que faz coisas extraordinárias no ordinário. 10 dias antes, Lutero tinha feito a mesma procissão, vamos dizer assim. Tinha pego teses de outro assunto e colocado lá na Catedral de Wittenberg. Um mês antes ele tinha feito a mesma coisa, colocado tese lá na porta sobre outro assunto. Mas, fez outra. Deus resolve, de maneira extraordinária, usar algo ordinário para fazer uma transformação. Sabe, meu querido irmão, eu queria dizer para você, como lição para a vida cristã, não despreze os meios ordinários da graça de Deus, que são leitura da palavra, oração, sacramentos e a comunhão. Não despreze os meios ordinários, porque pode ser que seja num dia ordinário que de repente uma árvore seja lançada sobre as águas amargas do seu coração. E a árvore, agora eu vou ser bem alegórico, tá? Me perdoem. Mas pode ser a videira verdadeira, lançada sobre as águas amargas da sua vida, e produzirão transformação que você precisa para jorrar água viva da sua história e do seu coração. Sabe, eu quero caminhar para o encerramento. Diz que depois que eles tomaram águas doces, Deus então vai agora com o povo calmo começar a trazer ordenanças. E eu concluo aqui dizendo que às vezes é quando a gente percebe o agir de Deus naquilo que é ordinário, é que a gente começa a abrir o nosso coração para ouvir direcionamentos específicos de Deus para a nossa vida, como foram dados ao povo de Deus algumas promessas. Vem promessa depois que Deus age de forma extraordinária pelos meus ordinários. Eu espero, a minha expectativa do fundo do meu coração é que nessa noite, na ministração da Santa Ceia, que vai ser ordinária, mais uma do mês, eu nem sei quantas nós estamos, mas sabe por que eu participo? Por que eu venho? Por que eu oro? Porque pode ser que na ministração da ceia, ou na pregação da palavra nessa noite, gente aqui neste lugar esteja sendo liberto por Deus de algum vício. Gente pode estar sendo liberta por Deus de alguma escravidão. Gente, ao ouvir, e a gente não tem noção disso, meu querido irmão, minha querida irmã, gente, ao ouvir essa pregação, que ela vai ficar aí no looping da internet, gente, ao ouvir essa pregação, pode ser alcançada por Jesus e se converter, ser convertida por Ele. Gente pode ser liberta de cativeiros e de estruturas que estão destruídas dentro da família, dentro da vida profissional, vocacional, não sei. Eu sei de uma coisa, que eu só prego, porque eu acredito que Deus usa a palavra dEle para fazer coisas extraordinárias. E pode ser que nesse culto ordinário, mais um, Deus possa fazer coisas grandiosas. Pega as histórias dos avivamentos. Eles geralmente começam de maneira bem simples e ordinária, na rotina do culto. Pegue o profeta Isaías, quando ele viu Deus, tudo começou a acontecer na rotina ordinária de alguém que ia mais um culto, e Deus apareceu para ele. Que Deus se manifeste na sua história, que Deus cure o seu coração, que Deus abençoe sua vida, que Deus sare a sua casa, que Deus possa, em especial, e aqui eu quero concluir dizendo isso, me permitam ainda esticar um pouquinho, só para dizer isso para você. Talvez você chegou aqui nessa noite com o coração amargo. Talvez a vida trouxe amarguras para você. E às vezes a gente nem sabe quando a gente vai ficando amargo. Às vezes a gente vai ficando amargo porque ao longo da vida as pessoas foram pisando na nossa confiança e a gente vai ficando amargo. Às vezes a gente vai ficando amargo porque ao longo da vida a gente vai tendo experiências ruins profissionais e a gente vai ficando amargo. A gente já não é mais aquela pessoa de sorriso fácil. Às vezes a gente vai ficando amargo porque a nossa confiança foi traída 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao longo da nossa vida.
Às vezes a gente vai ficando amargo porque a gente dá voto de confiança para alguém e essa pessoa insiste em trair o nosso voto de confiança. Às vezes a gente vai ficando amargo porque a gente vai ficando, inclusive, cínico na igreja, porque a gente vai indo para a igreja e fala assim, aquele ali que está falando é cheio de pecado, aquele ali, aquele presbítero é cheio de pecado, aquele diácono é cheio de pecado, aquele músico ali, eu não suporto ele, aquele ali, por que está lá na frente? Aquele coral ali desafina. E nós ficamos cínicos e amargos. O livro de Hebreus fala, no capítulo 12, verso 15, para nós tomarmos cuidado com toda a raiz de amargura no nosso coração. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus pode te livrar de muitas coisas, inclusive de você se transformar numa pessoa amarga ao longo da sua vida. Que Deus possa nos libertar. E que a Santa Ceia que vai ser ministrada na sequência nos lembre que Jesus fez isso. Ele morreu a nossa morte para nos libertar da amargura existencial e nos dar a esperança de uma vida doce com Ele na eternidade. E isso, meu querido irmão, é o que a gente precisa. Que Deus te abençoe no ordinário e de uma forma bem ordinária, no nosso culto. Eu quero orar por você, de tantas orações que eu já fiz nesse ano. Mas mais uma vez eu quero orar. Quem sabe, nessa simples oração, algo extraordinário aconteça na sua vida. Curva sua cabeça, quero orar com você nesse momento. Talvez você precise que Deus te liberte de alguma coisa específica. E com muito zelo no meu coração, fique de cabeça baixa, por favor, meu querido irmão. Mas antes de nós partirmos para a próxima etapa do culto, se você quer que eu ore por você, por alguma coisa no seu coração específico, para Deus te libertar, alguma coisa entre você e Deus, eu queria dar essa oportunidade para você. Veja, não fique preocupado comigo, tá bom? Não fique em pé por minha causa. Esse momento aqui é de orar por você. Caso você queira que eu ore por você, rapidamente se coloque em pé. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus abençoe sua vida e te dê aquilo que você precisa nessa noite. Que nesse culto, de uma maneira simples e dentro da nossa rotina, que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Alguém mais? Vamos ter esse momento de oração diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto, por esse momento em que nós estamos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. E diante da meditação na Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, transforma o nosso coração. Às vezes a caminhada vai nos deixando amargurados por vários motivos, mas não somente isso. Às vezes as lutas que chegam nos acabam fazendo com que nós murmuremos por N questões, às vezes até questões legítimas, porque deserto, sede, seca, é coisa que traz ao nosso coração algum tipo de preocupação e lamento. E às vezes a nossa vida está assim em alguma esfera. Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso coração para a honra e glória do Senhor. Eu quero clamar ao Senhor aqui nessa noite por libertação. Eu quero clamar ao Senhor aqui nessa noite por transformação de família. Eu quero orar ao Senhor nessa noite para que o Senhor abençoe casamentos. Eu quero orar ao Senhor nessa noite que o Senhor liberte pessoas de vícios. Eu quero orar ao Senhor que o Senhor liberte pessoas aqui nessa noite pelo poder de Jesus Cristo, de áreas da vida dessas pessoas que estão sombrias e amarguradas. O Senhor é poderoso para fazer isso. E nós estamos fazendo esse culto porque cremos que o Senhor ainda opera milagres extraordinários por meio de ações que são também extraordinárias, mas muitas vezes no ordinário de um culto comum de uma igreja que tem te adorado. Seja a tua bênção sobre o teu povo. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.